Olá, que bom ter a sua companhia para a gente mergulhar juntos na história da igreja. Olha, para a gente começar, tem uma coisa que é fundamental entender. A fé cristã não é uma filosofia, não é um conjunto de mitos. Ela é histórica. Ou seja, ela está baseada em eventos que aconteceram de verdade, em lugares e épocas bem definidos. A grande afirmação do cristianismo é essa: o Deus eterno entrou na nossa história, na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, estudar a história da igreja não é só por curiosidade, sabe? É uma parte essencial da nossa teologia. É como mergulhar na nossa própria herança espiritual. A gente entende de onde vêm as nossas doutrinas, nossas práticas e até os desafios que a gente enfrenta hoje. Nessa nossa jornada, o objetivo não é só contar fatos, é aprender com os exemplos de fé, de coragem e também, claro, com os erros do passado. Conhecer essa trajetória toda nos prepara para viver o hoje com mais sabedoria, com mais discernimento e com uma fé com certeza muito mais forte. Vamos começar? Bom, para a gente não se perder no caminho, nosso roteiro vai ser bem cronológico, bem organizadinho. Primeiro, a gente começa com a Igreja Apostólica, lá no início de tudo, no Pentecostes. Depois, a gente entra num período tenso, o da Igreja Perseguida, para entender por que o Império Romano foi tão hostil. A terceira parte vai tratar de uma virada de chave, a Igreja Imperial, com Constantino. Daí, a gente faz uma longa viagem pela Idade Média, vendo as luzes e as sombras desse período. O ponto alto da nossa análise vai ser a Reforma Protestante, esse grande retorno à Bíblia. E no final, a gente vai juntar tudo isso para tirar lições práticas para a nossa fé hoje em dia. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no começo de tudo, a Igreja Apostólica, ali entre os anos 30 e 100 depois de Cristo. Esse é o período que forma o DNA da igreja, sabe? É a época do nascimento, do crescimento explosivo, onde a doutrina foi firmada pelos apóstolos. Foi um tempo de um fervor, de um poder espiritual tão grande que lançou as bases para tudo o que viria depois. O apóstolo Paulo usa uma expressão fantástica, a plenitude do tempo. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a vinda de Cristo e o nascimento da igreja não foram um acidente de percurso na história. Foi o ponto alto de um plano de Deus, tudo orquestrado nos mínimos detalhes. Pensa só, Deus foi preparando o palco do mundo. Primeiro, os judeus. Eles deram a base, o monoteísmo, a ideia de um Deus único, a ética, as profecias, a esperança de um Messias, e o Antigo Testamento eram o alicerce. Depois vieram os gregos. Com Alexandre o Grande, a língua grega koiné se tornou universal. Isso foi crucial. O Novo Testamento pôde ser escrito e entendido em todo o Império. E a filosofia grega até preparou o terreno para algumas ideias do Evangelho. E por fim, os romanos. Eles trouxeram a Pax Romana, uma paz e uma ordem que permitiram que as pessoas viajassem. Construíram estradas incríveis que os missionários usaram para espalhar o Evangelho. Ou seja, Deus usou os judeus, os gregos e os romanos para criar o ambiente perfeito, o momento exato para o Evangelho nascer e se espalhar pelo mundo. E o momento inaugural, o dia do nascimento da igreja, é o Pentecostes, lá em Atos 2. É importante lembrar que Pentecostes era uma festa judaica, então Jerusalém estava lotada de gente de todo lugar. E naquele dia, enquanto os discípulos estavam reunidos, o Espírito Santo desceu sobre eles de um jeito visível, audível. E o que aconteceu ali foi transformador de 3 maneiras. Primeiro, a mente deles se abriu. Finalmente eles entenderam tudo sobre o reino de Deus, a ressurreição, a ficha caiu. Segundo, eles receberam poder. O medo que fez eles se esconderem sumiu e deu lugar a uma ousadia sobrenatural para pregar. E terceiro, ali começou a missão mundial da igreja. O milagre das línguas, em que cada um ouvia na sua própria língua, foi como uma torre de Babel ao contrário. Era o sinal de que o evangelho era para todo mundo. A igreja não nasceu de uma estratégia humana, mas de uma ação direta e poderosa de Deus. E o mais fascinante em Atos 2 é ver como essa galera vivia. Lucas descreve 4 pilares que sustentavam essa comunidade. Primeiro, eles eram firmes na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles levavam a sério o ensino, a verdade que receberam. A fé não era só um sentimento, era baseada em doutrina. Segundo, a comunhão ou koinonia. E olha, isso era muito mais que um cafezinho depois do culto, viu? Era uma participação real na vida uns dos outros, um amor que se via na prática, com uma generosidade tão grande que eles vendiam o que tinham para ajudar quem precisava. Terceiro, o partir do pão. Isso incluía as refeições juntos e, claro, a ceia do Senhor, para sempre lembrar o sacrifício de Cristo. E quarto, as orações. Eles dependiam de Deus o tempo todo. E o resultado disso tudo, a vida deles era um testemunho tão forte que o próprio Senhor acrescentava gente à igreja todos os dias.
A estratégia de missão da igreja, na verdade, já tinha sido dada por Cristo em Atos 1, verso 8. Sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O livro de Atos é basicamente a história de como essa ordem foi cumprida. No começo, o foco é total em Jerusalém. A igreja cresce, mas fica ali. Mas aí vem a pergunta: o que fez a igreja se espalhar? E a resposta é irônica, para não dizer outra coisa, foi a perseguição. Depois que Estevão foi morto lá em Atos 8, começou uma perseguição tão grande que os crentes tiveram que fugir de Jerusalém. E por onde eles iam, eles pregavam a palavra. O que o inimigo queria usar para destruir a igreja, Deus, na sua soberania, usou para espalhar a semente do evangelho. E a partir do capítulo 13, a missão se torna global, principalmente com as viagens do apóstolo Paulo. E é impossível falar dessa expansão sem falar de uma figura, monumental: o apóstolo Paulo. Antes ele era Saulo de Tarso, um fariseu dos bons, perseguidor da igreja. Pensa no maior inimigo da igreja. Deus vai lá e transforma ele no seu maior missionário. É incrível. E Paulo era o cara certo para essa missão. Ele era judeu e conhecia as escrituras a fundo. Ele tinha a cidadania romana, o que dava uma certa proteção, e ele conhecia a cultura grega. Deus preparou esse homem de um jeito único para ser o apóstolo dos gentios. As viagens missionárias dele foram um motor que levou o evangelho para o mundo não judeu. Ele não só fundava igrejas, mas escrevia cartas que se tornaram a base da nossa teologia até hoje. Paulo foi a peça-chave para transformar o cristianismo em uma fé universal. Então, para fechar essa primeira parte, o que a gente viu? Primeiro, a origem da igreja é divina. Ela nasceu do poder do Espírito Santo, não de um plano humano. Segundo, ela teve um crescimento explosivo, surreal. Terceiro, a vida em comunidade era o seu maior marketing. Um compromisso com a doutrina e um amor sacrificial que chocava o mundo da época. E quarto, a expansão missionária foi implacável, usando até a perseguição como impulso e tendo Paulo como grande estrategista. Essa época estabeleceu o DNA da igreja: verdade, amor e missão. Beleza. Agora, a gente avança no tempo e entra num novo capítulo, que vai mais ou menos do ano 100 até o ano 313. Se a primeira fase foi de nascimento e crescimento, essa aqui foi a prova de fogo. Por mais de 200 anos, a igreja sofreu perseguições violentas e brutais do Império Romano. Foi um período que testou a fé cristã até o limite e forjou o caráter da igreja no calor do sofrimento. E aqui fica uma pergunta central: por quê? O Império Romano era até que tolerante com outras religiões, eles absorviam os deuses dos povos que conquistavam. Então, por que essa implicância toda, essa perseguição implacável contra os cristãos? O que tinha na fé cristã que batia de frente tão forte com os valores de Roma? A resposta para isso mostra o choque inevitável entre duas maneiras de ver o mundo. E as razões eram várias. A principal era política. Os cristãos se recusavam a adorar o imperador como um deus. Para Roma, isso era um teste de lealdade. A confissão cristã era Jesus é o Senhor, e isso batia de frente com a exigência César é o Senhor. Então essa recusa era vista como traição. Religiosamente, como eles não tinham templos com estátuas, eram chamados de ateus. No mundo cheio de ídolos, adorar um Deus invisível era muito estranho. Socialmente, eram vistos como antissociais. Eles não iam nos espetáculos de gladiadores, nas festas pagãs. Isso os isolava. Para piorar, rolavam umas fofocas bizarras. Diziam que eles comiam carne humana e praticavam incesto por causa da linguagem da ceia e por se chamarem de irmãos. E ainda tinha um fator econômico. Com mais gente se convertendo, a indústria que vendia ídolos e animais para sacrifício começou a ter prejuízo. Essa perseguição não foi constante, ela veio em ondas. A tradição fala em 10 grandes perseguições. Começou feio com Nero, lá em 64, que botou a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. Foi nessa época que, segundo a tradição, Pedro e Paulo foram martirizados. Com outros imperadores, como Trajano e Marco Aurélio, ser cristão já era crime por si só. Foi aí que mártires como Inácio e Policarpo deram testemunhos incríveis. Mas a pior de todas, a tentativa final de acabar com tudo, foi com o imperador Diocleciano, do início do século IV. Ele tentou de forma sistemática destruir igrejas, queimar bíblias e executar cristãos em massa. Só que os imperadores não contavam com uma coisa: a violência teve o efeito contrário. Essa frase famosa de Tertuliano resume tudo: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais os romanos matavam os cristãos, mais a igreja crescia. O testemunho dos mártires morrendo com coragem, paz e até perdoando os seus executores era um evangelismo poderoso. As pessoas se perguntavam: que fé é essa que faz alguém morrer assim?
O martírio mostrava que existia algo muito maior e mais valioso do que qualquer coisa que Roma pudesse oferecer. Cada execução acabava se tornando a semente para novas conversões. Resumindo a ópera dessa sessão, a era da igreja perseguida foi definida por esse conflito entre a lealdade total a Cristo e as exigências de Roma. Isso levou ao testemunho fiel de milhares de mártires, cuja coragem foi a maior defesa da fé. E o resultado, totalmente inesperado, foi um crescimento paradoxal. A perseguição, que queria destruir a igreja, acabou purificando-a, fortalecendo-a e acelerando sua expansão. A igreja saiu dessa prova de fogo ferida, sim, mas muito mais forte, pronta para uma virada de chave histórica. E que virada! A gente vai ver agora a igreja saindo das catacumbas direto para os palácios do Império. Essa é a era da Igreja Imperial, um tempo de mudança radical. A fé que era crime de Estado, de repente, vira a religião oficial do mesmo império que tentou acabar com ela. E essa nova posição, claro, trouxe alívio, mas também trouxe perigos novos, mais sutis e talvez até mais perigosos para a alma da igreja. E o cara que representa essa mudança é o imperador Constantino. A história que se conta é que em 312, na véspera de uma batalha decisiva, ele teve uma visão no céu do símbolo do Chi-Rho, as iniciais de Cristo em grego, com a frase "com este sinal vencerás". Ele venceu a batalha e atribuiu a vitória ao Deus dos cristãos. No ano seguinte, em 313, ele publicou o Edito de Milão. É importante entender. Isso não tornou o cristianismo a religião oficial. O que o edito fez foi garantir liberdade religiosa para todo mundo, acabando oficialmente com a perseguição. Para uma igreja que viveu séculos com medo da morte, isso foi um alívio que a gente nem consegue imaginar. Mas essa aliança entre a igreja e o Estado foi uma faca de dois gumes. Por um lado, as bênçãos eram óbvias. Fim das perseguições, devolução das propriedades, dinheiro do império para construir igrejas enormes. Mas, por outro, as maldições foram profundas. A igreja ficou rica, poderosa, e isso abriu a porta para a corrupção e para o mundanismo. Muita gente começou a se converter, mas sem uma conversão de verdade, só por conveniência, para ter vantagens sociais. E para facilitar essa conversão em massa, muitas práticas pagãs foram cristianizadas, um sincretismo perigoso, da igreja querendo ditar a teologia. Uma coisa boa desse tempo de paz foi que a igreja pôde finalmente arrumar a casa, em termos de doutrina. E o primeiro grande evento foi o Concílio de Nicéia, em 325, convocado pelo próprio Constantino. O grande problema da época era uma heresia chamada arianismo. Em termos simples, um presbítero chamado Ário dizia que Jesus não era Deus eterno, mas sim a primeira criatura de Deus. Isso mexe com a base de tudo. O concílio, então, rejeitou essa ideia e afirmou que Jesus é homoousios, ou seja, da mesma substância que o Pai. Em outras palavras, Jesus é plenamente Deus. Essa foi uma decisão vital para a fé cristã. E não parou em Nicéia. Outros concílios importantes vieram depois. O de Constantinopla, em 381, reforçou a divindade de Jesus e também afirmou a divindade do Espírito Santo, fechando a doutrina da Trindade. Mais para frente, o concílio de Calcedônia, em 451, debateu a natureza de Cristo e definiu que ele é uma só pessoa com duas naturezas, plenamente Deus e plenamente homem, sem mistura e sem separação. E nesse meio tempo também é super importante citar o Concílio de Cartago, em 397, que foi um dos que reconheceu oficialmente a lista dos 27 livros do Novo Testamento que a gente tem hoje, o nosso cânon. Então, para resumir, a era da Igreja Imperial foi um grande paradoxo. A virada de Constantino foi o fim de séculos de sofrimento. Mas o preço foi alto. A igreja se tornou mundana, se misturou com o paganismo. Por outro lado, foi nesse tempo de paz que as doutrinas centrais da fé, como a Trindade e a natureza de Cristo, foram definidas e defendidas nos grandes concílios. A igreja ganhou o mundo, mas ali começou uma longa e difícil luta para não perder a sua alma. Agora a gente entra num período longo e complexo, a Idade Média, que começa com a queda de Roma em 476. Para a história da igreja, essa foi uma época de muitos contrastes. A gente pode chamar de um tempo de sombras e estrelas. As sombras foram um poder cada vez maior do papado, muitas vezes com corrupção e um afastamento da teologia da Bíblia. Já as estrelas foram os focos de fé verdadeira, os movimentos de renovação e as vozes que, mesmo no escuro, apontavam de volta para a luz das Escrituras. O que a gente vê na Idade Média é um afastamento gradual das Escrituras. Não foi do dia para a noite. Foi um passo de cada vez.
A doutrina do purgatório foi oficializada, o poder do Papa se tornou não só religioso, mas também político, a adoração de imagens e relíquias foi autorizada, o celibato se tornou obrigatório para os padres, as indulgências, que eram um perdão vendido, foram criadas, e talvez o passo mais triste de todos, em certo ponto, os leigos, as pessoas comuns, foram proibidas de ler a Bíblia. Com a palavra de Deus trancada, a tradição da igreja, muitas vezes já distorcida, virou a autoridade máxima e o evangelho da graça ficou escondido. Mas mesmo no escuro, Deus sempre levanta umas estrelas. Foram os pré-reformadores, homens que tiveram a coragem de pedir um retorno à Bíblia. Na Inglaterra, John Wycliffe disse que a Bíblia era a autoridade final, acima de papas, e traduziu a Bíblia para o inglês. As ideias dele chegaram até Jan Hus, lá na Boêmia. Hus pregou contra a corrupção e a venda de indulgências, e por causa disso foi queimado vivo como herege em 1415. Dizem que as últimas palavras dele foram proféticas. Hus, na língua dele, significa ganso, e ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos vai surgir um cisne que ninguém vai poder matar. Muitos acreditam que esse cisne foi Martinho Lutero. Esses homens pagaram com a vida, mas plantaram as sementes da reforma que estava para chegar. Então, resumindo a era medieval, a gente viu o poder do Papa no auge, com a Igreja mandando em quase tudo na Europa. Mas esse poder veio com um custo alto. Um afastamento da doutrina bíblica, onde traduções humanas esconderam o Evangelho. Mas, e isso é crucial, não foi só escuridão. Foi nesse período que as sementes da reforma foram plantadas por homens corajosos que insistiram na supremacia da Bíblia e prepararam o terreno para o que viria a seguir. E assim chegamos ao clímax da nossa jornada, a Reforma Protestante, no século XVI. É muito importante entender que a Reforma não queria criar uma igreja nova. A ideia era reformar a igreja que já existia, trazer ela de volta para os fundamentos da fé dos apóstolos, de volta para a Bíblia. Foi um retorno radical à fonte de autoridade, a Palavra de Deus. E o estopim de tudo isso foi a jornada de um monge alemão, Martinho Lutero. A história dele é a história da reforma em miniatura. Ele vivia numa angústia espiritual terrível, tentando de tudo para agradar a Deus, fazendo penitências, mas nada trazia paz. O ponto da virada foi quando ele estava estudando o livro de Romanos e entendeu o que significava o justo viverá pela fé. A ficha caiu. A justiça de Deus não era algo que ele tinha que alcançar, mas um presente que ele recebia pela fé em Cristo. Essa descoberta libertou Lutero e acendeu a chama da reforma. Em 1517, ele desafiou a venda de indulgências com as 95 teses. Em 1521, na Dieta de Worms, ele se recusou a negar o que cria, dizendo que sua consciência estava presa à palavra de Deus. A coragem dele e a tradução da Bíblia para o alemão mudaram o mundo. O que fez a panela de pressão explodir foi a venda escandalosa de indulgências por um frade chamado Johann Tetzel. Ele estava arrecadando dinheiro para construir a Basílica de São Pedro em Roma e dizia que quem comprasse um papelzinho, uma indulgência, podia tirar uma alma do purgatório. O slogan dele era: assim que a moeda no cofre tilinta, a alma do purgatório salta. Lutero ficou indignado com essa comercialização da graça de Deus. Então, ele escreveu as 95 teses e as pregou na porta da igreja de Wittenberg, em 31 de outubro de 1517. Ele só queria um debate, mas com a invenção da imprensa, a coisa viralizou. As teses se espalharam pela Europa, e o que era para ser um protesto local virou uma revolução. O coração da teologia da Reforma pode ser resumido nos famosos 5 solas. E o pilar que sustenta todos os outros é o sola scriptura, ou somente a Escritura. Os reformadores disseram: a autoridade final não é o Papa, não são os concílios, não é a tradição. A autoridade final, inerrante e suficiente para nossa fé e vida, é a Bíblia, a Palavra de Deus. Isso não era jogar a tradição fora, mas colocar ela debaixo da autoridade da Bíblia. Isso colocou a Bíblia de volta no centro de tudo. E a partir do sola scriptura, vem os outros 4 solas, que explicam como a gente é salvo. Sola fide, somente pela fé. A gente é declarado justo diante de Deus pela fé, não pelas nossas obras. Sola gratia, somente pela graça. A salvação presente que a gente não merece é pura graça de Deus. Solus Christus, somente por meio de Cristo. Ele é o único caminho, o único mediador. E tudo isso leva ao grande final, soli Deo gloria. A glória por tudo, principalmente pela nossa salvação, é somente para Deus. Juntos, esses 5 pilares trouxeram o Evangelho de volta à sua clareza e poder originais. Mas a reforma não foi um show de um homem só. O fogo se espalhou por toda a Europa. Na Suíça teve o Urs Zwinglio.
Também na Suíça, em Genebra, tivemos João Calvino, o grande teólogo que organizou o pensamento da reforma na sua obra As Institutas. A influência de Calvino foi gigantesca. Na Escócia, John Knox, que aprendeu com Calvino, liderou a reforma que fundou a Igreja Presbiteriana. Cada um desses homens, e muitos outros, contribuíram para a riqueza do movimento protestante. Então, para fechar essa parte sobre a reforma, podemos destacar 4 grandes legados. Primeiro, foi uma redescoberta do Evangelho da salvação pela graça através da fé. Segundo, restaurou a autoridade da Bíblia como a palavra final. Terceiro, com as traduções, deu acesso à palavra de Deus para as pessoas comuns. E quarto, o impacto foi muito além da igreja. A reforma mudou a educação, a ciência, a política e ajudou a formar um mundo moderno como a gente conhece. Ufa! Depois de toda essa viagem pela história, da igreja primitiva até a reforma, a gente chega na parte final. E agora, o que a gente faz com tudo isso? Porque estudar história não é só acumular informação. O grande valor é tirar lições que podem nos guiar, nos corrigir e nos inspirar hoje, como igreja, no século XXI. É hora de aplicar o que aprendemos. Então, quais são as grandes lições que ficam dessa jornada? Primeiro, a soberania de Deus. A gente vê o tempo todo como Deus usa até as coisas ruins para cumprir seus planos. Segundo, uma lição meio paradoxal. A igreja, muitas vezes, é mais pura e fiel quando está sendo perseguida do que quando está confortável. A dificuldade purifica. Terceiro, um alerta. A união da igreja com o poder do Estado é um risco enorme. Quando a igreja busca o poder do mundo, ela quase sempre perde seu poder espiritual. Quarto, a lição mais clara de todas. Sempre que a igreja se afasta da Bíblia, ela entra em declínio. E por fim, a grande lição da reforma. A igreja precisa estar sempre se reformando, sempre voltando para a palavra de Deus. A saúde da igreja depende desse retorno constante à Bíblia. Para encerrar, ficam algumas perguntas para a nossa reflexão. Pensando na dedicação, na comunhão e na coragem da igreja primitiva, que lições parecem mais urgentes para nós na igreja brasileira de hoje? Segundo, considerando como o mundanismo e o sincretismo prejudicaram a igreja imperial, como é possível hoje evitar essas mesmas armadilhas culturais? E por fim, lembrando do preço que os pré-reformadores pagaram e do poder que a reforma liberou, qual a real importância de se manter a Bíblia no centro de tudo, em nossas vidas, em nossas famílias e em nossas igrejas? A história tem muito a nos ensinar. Que a gente possa honrar o legado de tantos irmãos que vieram antes de nós, vivendo como uma igreja fiel à palavra e apaixonada pelo Evangelho até o dia em que Cristo voltar.